Olá, seja bem-vindo ao Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal para conversar com gente bacana e importante do esporte. Nessa semana eu vou, como eu gosto de fazer, eu vou bater continências para o meu convidado. Todo dia que a gente conversa com o medalhista olímpico, meu amigo Douglas Vieira. Tudo bem, Dodô? Tudo bem, Ari? Como é que você tá? Tudo certo aí? Muito legal, cara. Bom demais poder falar, mesmo que à distância, conversar com o eterno goleiro da turma A, meu parceiro de turma. Pênalti! Pênalti! Só para a gente relembrar esse momento, ó, o grande elenco, sente só. Eu, Dodô, Moringa, Presunto e Brunão. Você é louco, hein? Que timaço, hein? Timão, cara. Se a gente juntar para jogar hoje, vai ser tanta dor no joelho Ah, que é não dá melhor para nem, jogar. nem tentar. Hoje nós estamos Você, nós você estamos na tem fase de joelho ainda, empolgar. não? Tem o joelho. Você sabe que eu nunca operei o joelho nada, né? Oh, Nunca isso é fiz nada. bom. É. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Isso é bom demais, Dodô. Muito legal. Douglas, deixa eu começar do comecinho. Eu gosto, quando eu conheço as pessoas há muito tempo, a gente tenta fazer uma linha do tempo. Você é do Paraná, veio para São Paulo já para competir ou mudou com a família e foi desenvolvendo aqui? Eu nasci no Paraná em 1960, né? E como meu pai era gerente de banco e ele praticava judô já no Paraná desde 1957, ele foi para Caçapava em 1962 como auxiliar do banco. Foi transferido para Caçapava, no Vale do Paraíba. E a gente foi junto, né? Eu, meus irmãos, minha mãe. E então, a partir de 62, eu mudei para o estado de São Paulo. Aí fiz uma aviação, né? Fui para Caçapava, depois fui para Fartura, Catanduva, Rio Preto. Em 1980, mudei para São Paulo para fazer a faculdade. Aí já em 81 a gente se conheceu Justo. e, e aí você já está chegando numa fase um pouquinho mais importante, mas a gente vai falar alguma coisinha antes disso. Eu quero saber, quando você começou a lutar, quem é que falou, meu, esse menino aí é bom, hein? É que meu pai, né? Ele era o meu professor, né? E eu comecei com 4 anos de idade em Caçapava e até os 12, 13 anos eu fiquei com ele. Então, em Caçapava eu fiquei até quando tinha 7 anos. Depois fui para Fartura, né? E em Fartura eu fiquei um ano só em Fartura e a gente mudou para Catanduva. E lá em Catanduva meu pai não tinha judô lá, ele abriu uma academia de judô, grande academia, né? E, e eu continuei no judô com ele. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, um pouquinho mais, talvez, 13, 14 anos, ele chegou para mim e falou: oh, o que, que você quer fazer realmente, né? Porque nessa época eu jogava num time de futebol, que era o Grêmio, lá de Catanduva, que era só tipo juvenil, né? Jogava futebol de salão, fazia atletismo com o meu pessoal, fazia arremessos, né? Aí fazia um pouco de natação. E aí ele falou assim: o que que você quer fazer? Você quer fazer judô? Onde você quer continuar? Eu falei: não, pai, eu quero fazer judô, eu gosto do judô. Ele falou: então vamos trabalhar mais com relação ao judô. E aí, com 14 anos, como já não tinha tanta gente lá na associação que pudesse me acompanhar, que aí eu já era faixa roxa, né, para marrom, e já participava de vários campeonatos, mas só regionais. E aí eu fui para Rio Preto, onde era um centro maior, né, ainda é um centro maior, numa associação chamada Matsumi de Judô. E nessa associação tinha bastante gente. Então eu treinava toda segunda, quarta e sexta, das 4 da tarde até as 7 da noite. Então eu viajava de Catanduva para Rio Preto toda segunda, quarta e sexta. E aí que fui ficando mais firme dentro do judô, do aspecto do judô, né? Então, aí eu conheci também o professor Kazu Nagamine, né? Que é um professor que na época ele era recém-formado em educação física na Fefisa, né? E o Kazu é do karatê ainda, né? Mas ele trabalhava com preparação física. E aí a gente conversando, ele falou: vamos fazer a preparação física do judô para você, né? E aí foi aí que eu comecei a ser mais profissional no que eu estava fazendo. Então, antes eu treinava 3 vezes por semana, comecei a treinar 5 vezes por semana, fazer preparação física, né? Então, eu já comecei a desenvolver o corpo, desenvolver tudo, né? Porque
quando você trabalha com alto rendimento, você precisa ter todas, né, as valências adequadas para aquele esporte, né? Então, isso que eu comecei a trabalhar junto com o Kazu. E comecei a aprofundar no judô, né? Então, aí eu fiquei pensando, né, dentro dos eventos que eu participava, dos campeonatos, que eu participava dos campeonatos da cidade, depois da região, depois do estado de São Paulo, e aí fui crescendo, né? Até passar brasileiro e internacional. Você conquistou a faixa preta com que idade? Com 17 anos. Isso é um padrão de atletas de alto rendimento? 16, 17? Não, não é padrão. Isso assim, você é um estudo que você tem que fazer, né? Naquela época a gente não tinha uma questão de você precisa fazer faixa preta para ser da seleção, alguma coisa, não significa nada isso, né? Faixa preta é uma graduação e aí você começa a fazer o seu trabalho de aprofundamento dentro do judô, de estudos, né? Mas, como a gente competia, esse negócio da faixa preta era importante para a gente também. E com 17, na realidade, eu comecei a tirar a faixa preta com 16 anos. Então, no começo do ano, eu fui prestar o exame, né? Passei em todos os itens, mas tinha um item que era luta. E como eu já era um pouco maior, no sentido de mais aprofundado dentro do judô, os caras me colocaram num grupo muito forte. E tinham que fazer 5 lutas e ganhar 3 lutas. E eu ganhei 2 lutas e não consegui passar, né? Não consegui tirar a faixa preta então no primeiro semestre. Aí eu falei que eu ia treinar, fazer um monte de coisa e voltava no segundo semestre. E no segundo semestre eu voltei, né? E aí a mesma coisa, fazia todos os itens do exame, mais as lutas, que seriam 5 lutas, né? E aí me puseram no grupo dos adultos, e eu era juvenil. E aí eu comecei a ganhar a primeira, a segunda, a terceira, na quinta luta o cara veio falar para mim, né, que se eu não podia liberar para ele, né, a quinta luta, que eu já tinha passado de faixa. Falei, isso aconteceu comigo há 6 meses atrás. E eu treinei, fui para cima e hoje eu estou fazendo. E aí eu ganhei dele, ele também teve que depois, né, tirar a faixa preta. Então é isso, a faixa preta em si é um marco dentro do judô, né, que as pessoas falam, você é faixa preta, tudo, mas é um marco de aprofundamento do estudo, né? Não significa que o cara faixa preta seja melhor que o cara faixa marrom, que o cara faixa roxa, dentro da luta. Ele pode ter mais conhecimentos dentro do judô, mas não na luta. É meio que um ritual de passagem, né? Isso, onde você vai realmente, né, aprofundar aquilo que você está fazendo. Aprofundar estudar mais completamente as atividades, é isso tudo, né? História, tudo relacionado ao judô. Legal. No Confraria dos Esportes dessa semana, a gente está conversando com Douglas Vieira, meu amigo Dodô. A gente vai fazer uma rápida pausa e volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com meu amigo Douglas Vieira. Dodô, a gente estava falando um pouquinho do começo dessa história toda. Aí você conquistou sua faixa preta, entrou na EFUSP juntamente com grandes amigos nossos, e aí foi chegando aquele ponto em que você foi para competir para valer até chegar no período olímpico, é isso? Como foi? Você terminou a faculdade no mesmo ano que você foi para Los Angeles, cara. Deve ter sido uma coisa bem louca esse ano, né? Nós entramos em 81, né? Então, assim, Isso. na faculdade e tal. Esse era um objetivo que eu tinha, né? Apesar de competir já, ter algumas competições nacionais, tipo brasileiro, né? Tentando algumas competições internacionais, prestar também a seletiva.
Por exemplo, a Olimpíada de Moscou, eu fiz a seletiva para ir para a Olimpíada de Moscou, né? E perdi na final para o Virgílio, que foi para Moscou. Então, eu tinha 18, 19 anos, né? Então, aí, quando eu entrei na faculdade, meu objetivo era melhorar essa questão do judô. Então, assim, e também não abandonar os estudos, porque eu sempre gostei muito de estudar, né? E ter como objetivo, assim, e eu olhava muito para frente, sabe, Ari? Eu não ficava ali só. Por que eu ia fazer educação física? Por que eu fui fazer educação física? No primeiro momento, eu fui porque eu achava que a educação física ia me ajudar na preparação física, porque aí eu falava, vou jogar bola, vou fazer atletismo, vou nadar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo mais, né? Depois eu fui percebendo que a educação física, na realidade, ela me ajudava nas questões de trabalho, de como dar uma aula, quais são as necessidades do aluno, essas coisas todas. Mas eu estava dentro do ambiente, né? Então, assim, eu terminava a minha aula de manhã às 11 horas, eu saía correndo, ia correr pelo parque, lá pela USP, ou se não ia para o Pinheiros treinar. Então, eu fazia um monte de atividades que ficavam interligadas, né? Então, assim, e foi muito bom para mim. E quando eu tive no auge mesmo, no auge, que seria de 1981 a 1985, eu estava estudando uma faculdade que era um tempo integral, né? Tinha alguns Umas blocos janelas, né? por dias, né? Umas janelas que a gente tinha lá, mas era integral, era de manhã e à tarde. Além de estudar, eu trabalhava também, né? Eu dava aula de judô em alguns lugares, né? E aí, então, assim, mas a minha determinação era tão grande ali que eu tinha minhas coisas reservadas. Então, assim, 6 horas da manhã eu levantava. Aí você lembra das aulas das 7 horas da manhã, chegar às 7h03, 7h05, você já tomava bronca, eu O tomava remédio já falta, puxava né? a nossa orelha. Isso, entendeu? Mas eu sempre tive dentro do processo. E em 82 eu fiz a seletiva para ir para os Jogos Olímpicos, né? E aí ganhei essa seletiva, né? Então, assim, e se você lembrar, nós entramos em 81, fizemos o primeiro ano, 82 nós fizemos o segundo ano, 83 seria o terceiro ano, né? Só que no final de 82, além disso tudo, eu casei, né? Final de 82, e meu filho nasceu em 1983, em maio de 83, né? Então, assim, foi uma confusão toda, assim, né? Então, mas assim, eu não abandonei o judô. Não abandonei nem o judô, nem a faculdade e nem a família, obviamente. Então, mas eu era determinado dentro daqueles processos, né? Dentro assim, eu tinha tal hora para ir, tal hora para isso, tal hora para isso, tal hora para isso. E eu não tinha tempo, por exemplo, de ir nas festas da faculdade, né? A faculdade, eu fui uma festa quando eu tinha, acho que 2 anos e meio de faculdade. Fui na primeira festa da faculdade. Então, essa determinação minha me ajudou bastante. E isso fez com que eu utilizasse todo o tempo que eu tinha para a faculdade, para o treino, para dar aula, né, otimizasse isso e fizesse as minhas tarefas, né? E foi um baque muito grande quando eu me classifiquei, e no final de 82, por um descaso do Mamed, né? Não sei se você vai lembrar do Mamed. Sim, Logo presidente que quase eterno da Federação de Judô. isso, eu pedi para ir isso em dezembro, né? No meio de dezembro já quase no final da temporada, eu pedi para ele, eu preciso ir levar a minha esposa no médico porque ela está grávida, que não sei o quê. Aí ele falou, não, pode. O técnico falou, não, pode levar, tudo, não sei o quê. Chegou na segunda-feira, eu cheguei lá, o cara falou, você faltou do treino de sábado de manhã e você está cortado. Cortado da seleção, você não vai mais para os Jogos Olímpicos. E aí colocou outro cara, né? E aí, assim, eu falei, pô, mas o que eu fiz, né? Ele falou, não, você não apareceu no treino. Eu falei, não, o técnico, eu pedi pro técnico que eu queria sair, ele não deixou. Ele falou, pode ir, entendeu?
Ele deixou, e eu tinha 3, 4 atletas que estavam comigo de testemunha, mas não adiantou nada. Ele cortou e colocou outra pessoa. E aí, Uma médica conseguiu ter problema com você, com Soraya André e com tanta gente, né? todo mundo, com todo mundo, né? Assim, ele teve problemas com todo mundo. E aí eu peguei e falei, tá bom, só que eu vou realmente levar isso como se eu tivesse na seleção, cara. Então, eu passei o ano de 83 inteiro treinando que nem um louco, porque no início de 84 ia ter mais um confronto com a seleção. E a gente ia fazer um confronto do Pinheiros contra a seleção lá na praia, em Copacabana. Eles montaram uma arena, iam montar uma arena e a gente ia fazer esse confronto. Falei, eu vou pegar o cara do meu peso, né, e vou ganhar essa luta aí. Só que também o Aurélio, que ficou no meu lugar, né, ele teve problema com uma média no final de 83, né, ele teve uma encrenca com uma média, e no final de 83 eu fui passar o ano com os meus pais, né, e para você ter uma ideia que, assim, a minha cabeça era tão doida que dia 1º eu peguei o ônibus e vim embora para São Paulo porque eu precisava treinar. Então, dia 2 eu já cheguei em casa de manhã, falei, eu vou treinar. Só que embaixo da porta tinha uma carta lá da confederação falando que eu estava reintegrado à seleção. E a partir daí eu não dei mais brecha para ninguém, não faltei mais treino, e aí, assim, cada vez mais focado nisso. Ao mesmo tempo, chegou em 84, né? E isso fazendo faculdade. Eu não parei de fazer faculdade. Só que em 84, no começo do ano, que a gente ia ter o judô. Não sei se você vai lembrar disso, a matéria judô. Professor Catalano. Professor Catalano, Carlos Catalano, né? E aí eu fiquei todo contente que eu estava reintegrado à seleção. Aí cheguei para ele e falei, professor, estou reintegrado à seleção, que não sei o quê, e o senhor pode me ajudar quando eu tiver aula de judô, né? Ele falou, Douglas, senta aqui, vamos conversar. Você tem um monte de coisa para frente para fazer um monte de coisa. O que você precisa agora é ir lá na diretoria, falar com o diretor e trancar sua matrícula esse semestre, para você se dedicar somente ao judô, somente aos treinos do judô. Cara, eu não tive dúvida, virei as costas, né? Fui lá conversar com o diretor. Chegando lá, conversei com ele, ele falou, vai lá na secretaria, fala que você quer trancar por esse semestre. Aí tranquei a matrícula e no primeiro semestre de 84 eu não apareci. Realmente eu não apareci. E aí eu fui para os Jogos Olímpicos, obviamente, né? E quando eu voltei dos Jogos Olímpicos, em agosto, era meio de agosto, 15 de agosto, eu voltei a estudar novamente. Então eu não consegui me formar junto com a nossa turma, né? Que era a turma de 81. Eu me formei com a turma de 82 em 85, né? Mas você estava bem acompanhado também. A turma de 82 também era muito bacana. Não, aquela turma maravilhosa. Eu fui na colação de grau, essas coisas assim. É uma coisa que, assim, tanto a faculdade inteira que eu percebia torcia por mim, né, Ari? O pessoal Não tem era nenhuma sempre, dúvida. né, o pessoal me ajudava muito lá. Dodô, eu vou fazer mais uma pequena pausa aqui. Nesse Tá bom? bloco do Confraria, a gente vai voltar daqui a pouquinho para terminar essa história do nosso medalhista olímpico Douglas Vieira. A gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. É sempre especial, mas essa semana eu diria que é um pouco mais especial, porque não é sempre que a gente conversa com alguém que foi o primeiro finalista olímpico de uma modalidade do judô. Dodô, quando você chegou na final ali, como é que foi esse sentimento? Aquele cara, o coreano, era brabo mesmo, não? Cara, assim, a ida para Los Angeles foi tudo
coisas que começaram assim, né? Então explodiram muitas coisas assim, Foi mas pioneiro em muita coisa, né? e ali eu estava muito concentrado, ali, muito. Se você perguntar para mim o que eu fiz durante uma luta e outra, o que eu fazia, eu não lembro. Até hoje eu não lembro. Mas eu sei que eu lembro que eu entrava no tatame e lutava. E foi umas coisas bem bacanas, assim, porque as lutas foram encaixando e não são pessoas que não tinham passado, são pessoas assim, vice-campeãs europeu, o europeu, o cara que tinha vencido o europeu, o cara que tinha vencido, né, vários campeonatos, o cara que estava, né, o melhor cara que tinha campeão olímpico na minha chave, tudo mais. E foi acontecendo até chegar à final. E o coreano é um cara que já disputava campeonatos mundiais e tudo mais. Eu nunca tinha disputado um campeonato mundial, a não ser universitário. Mas a minha concentração era naquilo que eu queria fazer, não aquilo que os outros queriam fazer para mim, entendeu? Então eu me concentrei muito e falava assim: eu tenho que fazer isso, é isso que eu preciso fazer. E na luta final, eu assisto assim, eu não tenho ela completa porque os estúdios não liberaram até hoje essa luta. Mas assim, as partes que eu tenho, eu pude perceber que assim, os ataques, as coisas foram muito eu que tomei a iniciativa. Né? Ele ia para cima de mim no chão, mas o chão não tem iniciativa em pé. Né? Você só tem iniciativa porque o meu golpe é virar de costas para ele e tentar jogar, e ele partia para cima no chão. E a final foi de 7 minutos, cara. Então, assim, eu nunca vi uma luta durar 2 minutos logo de cara no chão. E os caras deixaram muito tempo no chão. E ele atacou, depois eu reverti, fui para o estrangulamento, fui para a chave de braço, e foi uma reversão assim. E até o final da luta, a gente foi. A única coisa que ele demonstrava mais, assim, como eu estava de costas para ele me arrastava mais no chão. E parecia que ele estava dominando a luta. Não estava. Né? Então, mas assim, a arbitragem, tudo. E aí tem umas coisas que eles levam em conta. Por exemplo, o conhecimento da pessoa. A próxima Jogos Olímpicos era em Seul, É isso que eu estava ia te lotado falar. de Era coreano. o próximo lugar. De repente, o cara queria garantir a vaga dele como árbitro. Não, e estava lotado de coreano o estádio. Então a torcida toda para ele, entendeu? Então, assim, você fica pensando, tem várias coisas que vão atuando, mas aquilo que eu realizei dentro desse processo é uma coisa assim. Às vezes, até hoje, eu fico me pegando assim, falo assim, às vezes eu não sei o tamanho do negócio que eu fiz, entendeu? Tamanho da coisa que foi realizada, porque eu tenho assistido vários Jogos Olímpicos, tenho atletas que foram para os Jogos Olímpicos, tem um atleta que já foi campeão mundial, meu atleta, entendeu? E é uma coisa que é impressionante, porque são poucas as pessoas que chegam nesse patamar. Né? Então, e eu não dava muito valor nessa época para isso que eu fiz. Né? Hoje eu dou muito mais valor para isso que foi realizado, que eu realizei, do que naquela época lá. Então, hoje a gente vê o quanto é difícil de você fazer um ciclo, né, de Jogos Olímpicos e ainda chegar na final dos Jogos Olímpicos, ganhar a medalha. Isso é terrível, cara. É terrível assim, de difícil, né? E isso que me deixou, hoje me deixa muito grato comigo, né, pelo que eu fiz, né? E as pessoas que me ajudaram também. Então, eu acho que isso é bastante importante. E tem E uns amigos depois meus que disso, falam que até Dudu, hoje ganha você abriu medalha, porta medalha depois disso tudo. para outras medalhas. O Brasil, depois disso, começou a chegar em muitas finais e muitas medalhas de ouro. Né? O pessoal começou a acreditar, né, Ari? O pessoal começou a acreditar, porque assim, pô, a gente vai nos Jogos Olímpicos, que não tem nenhuma. Tinha um japonês, que é o Chiaki Shi, que foi terceiro lugar em 1972. Mas ele veio do Japão pronto, né? Aí você pega os 3 brasileiros que treinaram aqui, fizeram tudo aqui. O Carmona pegou medalha de bronze, o Mura pegou medalha de bronze, e eu cheguei na final pegando a medalha de prata. Então, a partir daí, né, os dirigentes, o COB, começaram a acreditar no judô, né, que realmente que poderia. O judô, como 7 categorias, só tinha masculino, 7 categorias, são 7 medalhas.
naquela Olimpíada, de 8 medalhas, nós pegamos 3 medalhas. Quase metade, né, das medalhas do Brasil era do judô. Então, eles começaram a acreditar. E os atletas se confiaram, né? Começaram a ter essa confiança de chegar e falar assim, não, se o Douglas chegou, o Carmona chegou, o Moura chegou, nós vamos chegar também. E realmente aconteceu isso, né? Houve uma melhor distribuição de verbas, houve uma melhor contribuição das pessoas com relação a isso, melhorou, né, as idas para a Europa, para o Japão, então aumentou um processo de dinheiro dentro disso, né? Então, acho que essa profissionalização veio disso, cara, veio disso que aconteceu lá, entendeu? E aí todo mundo começou a acreditar, e aí o Aurélio Miguel ganhou na outra, nós tivemos o Rogério Sampaio, e aí foi Foi acontecendo. embora, foi indo, entendeu? Aí até nós tivemos a Sara, que foi campeã, a Rafaela, né? Tivemos vários segundo lugar, Thiago, Honorato. Então, e medalha, nós temos 25 medalhas, se eu não me engano, né? De Olimpíada. De 84 para Você cá, gosta, ô, Dodô, perdão, você gosta desse sistema da luta por equipe? gosto bastante. Gosto porque eu vim também do regional, dos jogos regionais, jogos abertos, né? E era pancadaria, assim, né? O modelo é muito legal, né? A disputa por equipe é muito. Eu fui vice-campeão mundial por equipe, né? Isso eu também fui vice-campeão mundial por equipe. Então, eu acho que esse é um modelo bem bacana também. Eu gosto muito, É, porque a gente passa a ter todo mundo torcendo um para o colega, fica legal. Dodô, justamente. só para a gente fechar, a gente falou muito de judô, eu queria te perguntar uma curiosidade pessoal. Eu percebo todo dia que você é um grande apaixonado por moedas, cara. De onde surgiu isso aí, cara? Me conta isso aí. Cara, eu sou apaixonado assim. Na realidade, na pandemia, aconteceu que minha mãe, eu sempre vi as moedas lá na minha casa. E tem as moedas dos Jogos Olímpicos também, né? Minha mãe tinha um monte de moeda lá. Eu falei, mãe, na pandemia, eu peguei as moedas e trouxe para minha casa aqui e fui fazer, fui ordenar as moedas, né? Então, como eu sou, tem um sistema, aí eu fui colocando em ordem tudo. E fui conversando com as pessoas. Falou, eu faço coleção de moeda. Que você troca, compra? Eu falei, não, eu só ganho. Não troco nada. Se você quiser ir em casa e pegar a moeda lá que eu tenho repetida, você pode pegar, não tem problema nenhum. E aí o pessoal começou lembrei de você, trouxe essas moedas. Não sei o quê. Eu andei o mundo inteiro também, né? Chegava os trocos, eu guardava os trocos. Então eu tenho moeda do mundo inteiro, eu tenho moeda de qualquer lugar, assim, né? Tem um amigo meu que veio ontem do Chile, me trouxe moeda. O outro veio da Argentina, me trouxe moeda, entendeu? E assim aí, eu vou indo e vou colecionando. Eu tenho mais de 10 mil moedas agora, assim, em 2 anos. Deus. Moedas demais. Dodô, foi um grande prazer falar com você, mesmo à distância. A gente vai. Eu não vou falar que eu vou marcar de fazer um treino, um randori com você, que eu não tenho a menor chance. Mas foi muito Porque, legal falar com você. se você marcar, acho que o João vai ficar nervoso, o João Moringa, né? O Moringa, ele é um cara mais do meu nível técnico. Ele me bateu bastante, cara. Ele me bateu A bastante. gente tinha esse gostinho, você deixava a gente bater para ficar feliz. Dodô, grande prazer poder conversar com você. Confraria dos Esportes dessa semana teve a honra, mais uma vez, continência, de conversar com esse medalhista olímpico, Douglas Vieira. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se encontra de novo na próxima semana.